por que a postura importa. Boa noite aí a todos que vêm chegando e como de praxe a gente vai dando aquele tempinho para o pessoal ir chegando, colocando seu fonezinho de ouvido, separando aí um bloquinho e uma caneta, porque eu acho que esse assunto é muito rico, eu vou trazer bastante coisa interessante aqui para você. Bastante reflexão também, né? A proposta dessa semana não é trazer conceitos fechados, mas trazer também e também estimular o pensamento, o raciocínio mesmo clínico sobre os conceitos que a gente já conhece, sobre conceitos que provavelmente vão mudar, sobre conceitos que já estão em transformação. Então, a ideia é que a gente construa ao longo dessa semana essas respostas ou muitas respostas de se realmente a postura importa e por que ela importa e como a gente, a partir de agora, precisa começar a olhar para a postura de um jeito diferente do que provavelmente você aprendeu na faculdade, do que eu aprendi na faculdade. Então, é um assunto fora da caixa, né, para que a gente veja além, porque vendo além, a gente consegue ir além, a gente consegue fazer além, fazer melhor pelos nossos pacientes. Então, a proposta é essa. Então, procurem interagir, procurem deixar suas perguntas aí na caixinha de perguntas, podem ir falando aí comigo pelos comentários. Eu gosto bastante de compartilhar imagens, então quando eu estiver compartilhando imagem, eu vou tirar os comentários e depois eu volto para a gente voltar a conversar. Então, a ideia de live é que a gente converse, que a gente interaja, então fiquem bem à vontade para trazer as questões de vocês, para compartilhar os pontos de vista de vocês, porque eu acho que é assim que a gente cresce como profissionais. Nós não somos concorrentes de forma alguma, tanto que eu vou ter convidadas nessa semana que trabalham também com face e postura, que dão cursos também nessa área. Então, a gente se une forças, une conhecimento, né, em prol de algo muito maior do que nós, que é realmente a gente fazer a diferença na vida das pessoas, que a gente tocar com o nosso olhar, que a gente tocar com as nossas mãos, que a gente tocar com uma proposta de exercício personalizada, individualizada para essa pessoa. Então, boa noite aí a todos que vão chegando mais um pouquinho, né? Porque o pessoal trabalha até tarde, eu sei que o dia é corrido, então a gente espera um pouquinho para vocês se acomodarem e a gente começar a conversar para vocês não perderem o fio dessa meada, porque começa hoje, né, a nossa série e vai até sexta-feira. Então, essa semana é uma semana que a gente chama de esquenta para um evento que vai começar a semana que vem, que é uma série de 3 aulas em que eu vou falar que é a nossa semana Físio 360, né? E nessa semana eu vou falar sobre o que é essa visão 360 e como ela pode nos ajudar a contribuir, a devolver a vida para os nossos pacientes, porque muitos dos pacientes que chegam até nós, até mim, né, eu vejo isso, eles já perderam a esperança, eles já têm a sua vida comprometida, né, em razão de processos crônicos de longa data. Então, a ideia é essa, trazer como essa visão pode nos ajudar a fazer isso e o que ela é, né? Na aula 2 eu vou falar sobre os benefícios da visão 360 na físio, né? Então, é um olhar que nos ajuda a ir além, nos ajuda a fazer diagnósticos mais assertivos e por aí vai. E na aula 3, então, é o nosso como, né? Como diante de tudo isso a gente vai incluir face, trilhos anatômicos na nossa avaliação postural, né? E com isso, com certeza, por experiência própria, nós nos tornarmos uma referência e nós nos tornarmos mais valorizados e sermos mais indicados por isso. Porque vocês vão começar a ver hoje, né, a importância de se fazer esse trabalho dentro desta nova visão, que é diferente do que a gente aprendeu. Então, essa vai ser o nosso evento da semana que vem, começa
né, no dia 3 e vai até o dia 5, tá? Para esse evento, pessoal, para quem tá chegando aí, a inscrição precisa ser feita pelo nosso link lá na bio, tá? Então vai ser uma live, vão ser aulas feitas pelo YouTube, então vocês vão precisar se inscrever. Essa semana as nossas lives serão feitas aqui pelo Insta, tá? E depois a gente vai migrar para lá. Então, a princípio é isso, eu vou dando mais informações para vocês, tá? Para a semana Físio 360 eu preparei um workbook super bacana que vocês vão receber ao se inscrever. E ali nesse workbook vocês já conseguem começar a colocar em prática essa visão com os pacientes de vocês e já começar a colher, sim, os frutos disso, tá? Muito bem, então bem-vindos a quem foi chegando, boas-vindas, né, a quem foi chegando depois. E aí, essa semana a gente vai ter essa super série de lives, amanhã eu vou fazer com a Renata Soares, a gente vai falar sobre o impacto, e se tem um impacto a postura no adolescente. Depois, na quarta-feira, eu vou falar com a Ana Sheila, que está presente aí, que é uma fisioterapeuta, né, sobre o impacto dessa nova visão na carreira do fisioterapeuta. E aí, na quinta-feira, eu falo com a Patrícia Guedes, que também vai estar presente, e ela vai falar sobre, será, né, que a postura é tridimensional? E vai ser muito bacana, porque ela vai fazer um paralelo entre essa visão mais biomecânica e a visão da postura dentro da biotensigridade. Então, acho que vai ser muito rico, eu estou muito curiosa também para ver esse paralelo. E na sexta-feira, a live vai ser com a Jaqueline Bertanha, do Instituto Paulistano, e a gente vai falar sobre a visão 360 no pós-operatório de cirurgia de coluna, que é a especialidade dela. Tá? Então, vai ser bem legal essa semana, vai ser bem rica. Ó, Ana Sheila aí, que bom a Patrícia por aí. Isso, gente, conversem, interajam, né? Façam suas conexões aí, para como eu falei no começo, a gente consiga aí aprendermos juntos e crescermos juntos. Então, vamos lá, né? Vamos começando, que eu sei que a gente tá aqui essa hora para aprender mesmo, né? E traduzir isso numa boa prática clínica. Para falar sobre postura, né, se a postura importa, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é, né, postura, como a gente aprendeu sobre postura. Então, eu separei aqui alguns conceitos para a gente falar sobre, mas fiquem à vontade para colaborar com os conhecimentos de vocês. Não é nenhuma verdade absoluta, é o que nós temos, né, até hoje, e eu trouxe alguns fragmentos, né, porque senão eu falaria aqui 5 horas só sobre postura, tá? Então, a primeira coisa, qual é o nosso, né, conceito atual sobre postura dentro do modelo biomecânico do que é uma postura ideal, tá? Então, eu vou falar o que é. Hoje eu postei lá nos stories, quem quiser depois ir lá e fazer um print sobre isso, faça, tá? E eu vou trazer esse paralelo entre esses dois conceitos, tá? Que é o modelo biomecânico e o modelo neuromiofacial. Então, o que o modelo biomecânico nos diz, tá? Ele nos diz que postura é um estado em que a massa corpórea, vão prestando atenção, tá? Está distribuída de tal forma que as tensões em ligamentos neutralizam a força da gravidade e os músculos mantêm seu tônus normal, como resultado da integração dos componentes somáticos relacionados a mecanismos de postura e equilíbrio. Nossa, né, gente? Já deu um bzz na cabeça da gente, tá? Mas, enfim, é um modelo que leva em consideração, né, o tônus muscular e sua relação com o nosso sistema esquelético, né? Então, eu vou trazer uma imagem aqui para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Gente, tá caindo o mundo aqui em Porto Alegre, então se eu cair, esperem um pouquinho, porque a chuva vai acalmar e eu volto. Então, como é que a gente pode ver dentro desse conceito, tá? Em que o corpo humano é visto como uma estrutura de compressão, em que uma, né, parte se empilha sobre a outra parte, tá? Então, eu tenho aí a cabeça, né, descansando, entre aspas, sobre esse set.
Eu tenho toda essa parte aí do tronco, né, descansando sobre L5. E eu tenho todo o corpo descansando sobre os pés, né? Como se fosse uma parede de tijolos, em que uma parte se empilha sobre a outra. E aí a gente tem os músculos aí pendurados, né? E a ação, tô falando conceito antigo, tá, gente? E que a ação desses músculos combinada vão nos dar o nosso movimento, a nossa mobilidade, né? A nossa função de nos movermos, tá? Eu não quero dizer aqui que a gente precisa esquecer desses conceitos que a gente aprendeu, mas que a gente precisa, como eu falei no começo da live, ampliar a nossa visão para algo mais. O que tá faltando aí, gente? A gente vem estudando muito e principalmente a gente vem tendo agora muito acesso a tudo que, né, se sabe sobre face. Então, diante, né, do conhecimento que a gente tem sobre a face, diante do fato da face integrar todas as estruturas do nosso corpo, dela fazer essa ligação entre até mesmo cada célula, como é que eu passo a ver, né, a fazer uma definição de postura a partir disso? Em que a coisa não é mais a soma das partes e as respostas não são lineares, né, quando eu coloco a face em consideração. Então muda, né? A gente passa a ver o corpo humano não como uma parte que se empilha sobre a outra, mas dessa forma, em que eu tenho cabos tensionais miofaciais também, mas não só, né, dando a forma, dando a direção para essas estruturas de compressão que são os nossos ossos. E a isso a gente chama, né, de uma estrutura de biotensegridade, né, ou seja, integridade de tensão, em que eu tenho uma forma dada e mantida por cabos tensionais. Oi, Jaque! Então, o que isso quer me dizer, né? Isso muda muito o nosso como olhar para o conceito de postura. Então, hoje a gente vê muito mais, né, a postura como uma estratégia dinâmica entre todas as estruturas do corpo, em que uma parte reverbera no todo e que esse todo reverbera na parte. Então, a gente não tem mais, né, comprometimentos de estruturas, de partes isoladas, mas sim todas as partes influenciando o todo. Então, muda muito a nossa forma de ver e a nossa forma de abordar. Oi, Renata, boa noite. Ó, as meninas que vão fazer as lives nos próximos dias aí presente no baile pra gente ir costurando as nossas falas. E uma coisa muito legal é que cada uma, a gente conversou sobre isso, vai falar, né, sobre esse conceito de postura dentro da sua visão, da sua prática clínica e do seu conhecimento. Então, vocês vão ir construindo isso junto com a gente até sexta-feira. Chegou a tempo, coisa boa. Então, é assim que a gente passa a ver a postura, a partir desse conhecimento sobre a face, de que ela conecta tudo, e então, ao invés de um sistema de compressão, eu tenho uma estrutura de biotensegridade, em que uma parte, né, influencia o todo e o todo influencia uma parte. Qual é o objetivo principal da postura? Né? É a gente economizar a boa postura, né? Boa postura, vamos falar aqui, né? O que é uma postura desejável, né? É uma postura em que eu tenha o mínimo de gasto de energia e livre de dor, gente. Então, se o meu paciente tem dor, alguma coisa está, né? Pode estar acontecendo nessa estrutura e isso precisa ser olhado. Necessariamente tem que estar acontecendo? Não. Mas pode estar acontecendo e é muito interessante que eu saiba olhar e intervir nisso também, né? Porque hoje a dor ela é vista dentro, né,
de um modelo biopsicossocial. Então, eu também não posso negligenciar a parte bio, né, que é onde a gente mais intervém. Então, eu preciso olhar para isso, essa é a parte importante do nosso trabalho enquanto terapeutas manuais e do movimento, tá? E uma coisa muito interessante, a partir do momento que a gente traz a biotensegridade, traz a fáscia para isso, é a gente reconhecer que a fáscia hoje ela é conhecida como o nosso maior órgão sensorial. Então ela é muito rica em mecanoceptores. E a partir disso, gente, muda um tanto mais ainda. Essa riqueza de mecanoceptores é um sistema informacional único, né? Único, que contribui diretamente para os nossos mecanismos adaptativos. E isso é muito importante, porque se a gente pretende também intervir sobre a postura, né, pretende, como o Thomas Myers fala, se a gente pretende fazer isso audaciosamente, né, querer dizer para o corpo de uma pessoa o que é melhor para ele, né, a gente precisa levar isso em consideração também, tá? Então, a postura, ela é uma estratégia holística no sentido de integral, vista dentro desse novo conceito que é o neuromiofacial, né, usada pelo sistema neuromiofacial, porque a fáscia é rica em mecanoceptores, né? Então, é uma estratégia usada pelo sistema neuromiofacial e esquelético, então a gente não exclui isso, não poderia, né? Em resposta à força da gravidade e à aceleração estática e dinâmica pronta para ser, a estática e a dinâmica pronta para ser usada, tá? Então, é uma estratégia constante. E o que envolve isso, né? Então, envolve uma complexa relação entre input, ou seja, essa informação que sai, né, dos mecanoceptores, né, essas aferências que vão para os nossos grandes centros cerebrais, as informações que são captadas através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos captores podais, do nosso mundo somato-emocional também, né? E então essas informações, essas aferências eu tenho essa relação entre as aferências e a partir disso eu vou ter, né, uma saída, uma eferência. E o que vai ser essa eferência também depende da qualidade do que está acontecendo nesse sistema facial. E aí eu posso ter compensações e adaptações posturais. Então eu vou ter, né, a interocepção participando, a esterocepção participando desse sistema informacional, eu vou ter a propriocepção participando desse sistema emocional. E uma coisa muito bacana que se traz dentro desse conceito neuromiofacial é esse universo emocional contribuindo para essas adaptações e compensações no corpo humano. Então eu não posso deixar isso de lado, né? Eu preciso olhar também, e eu olhar para a postura do meu paciente já faz com que eu aprenda sobre o como esse paciente é, o como esse paciente, essa pessoa está dançando pela vida também. Isso vai moldar a sua postura. E a gente, quando pretende intervir, a gente mexendo fora, vai mexer, entre aspas, dentro também. Tudo bem até aqui, pessoal? Boa noite para quem chegou depois. Então, estou traçando um paralelo, né, entre o nosso conceito biomecânico de postura e agora levando para o nosso conceito, né, neuromiofacial postural. Tranquilo até aqui? Quer dizer, a gente colocando tudo isso que a gente está aprendendo sobre a face numa prática, tá? Então, por exemplo, né, trazendo para uma parte mais prática aqui pra gente, se eu tiver uma cicatriz em razão de um tornozelo traumatizado, né, tiver uma alteração naquele tecido ali naquela região do tornozelo, eu vou ter uma aferência, uma informação alterada, diferente indo para os grandes centros. Em razão disso, né, eu posso ter ajustes posturais. Então, eu olhar para a qualidade desse sistema neuromiofacial, né, vai me ajudar a melhorar essas aferências
e também as eferências, porque daí as minhas respostas vêm mais saudáveis, né, para esse corpo. Se o meu sistema está saudável, eu vou ter uma eferência adequada também, tá? Muito bem. Vamos lá, então traçamos os nossos paralelos, nós vimos o porquê, né, de fazer isso. A gente precisa ler o corpo realmente, porque isso vai interferir na saúde do nosso paciente, porque o sistema facial liga até mesmo cada uma de nossas células. Muito bem, e aí o que mais a gente precisa saber sobre isso, né? Por que que eu resolvi fazer e aprender isso, gente? Quando eu comecei a ficar inquieta, né, a sentir em mim que estava faltando algo, não sei se já aconteceu isso com vocês, tá? Mas eu comecei a sentir que estava faltando alguma coisa. Na minha prática, eu trabalhava com o que eu chamava de liberação miofascial, mas que foi se transformando ao longo dos anos, né? E com o conhecimento que eu fui adquirindo, então hoje eu chamo de abordagem manual sistema facial. E o que eu fazia? Eu abordava a parte do corpo que doía, a parte do corpo que tinha alguma limitação de movimento, né? E eu me fixava ali. O que acontecia? Atendia o paciente numa semana, na semana seguinte o paciente voltava com a mesma dor ou com uma dor em outro lugar. E aquilo começou a me incomodar, porque eu senti que eu não estava conseguindo resolver, ajudar o meu paciente a resolver, né, a razão daquela dor, daquela alteração. E aí eu eu entendi que eu precisava entender, né, como tudo se conectava. Porque a gente ouve muito falar, como que tudo se conecta, que corpo e mente estão conectados, né? A gente sabe, por exemplo, que a gente tem a face, já sabia, né? A face tóraco-lombar, que faz a conexão entre os membros superiores e os membros inferiores contralateral. Então, eu já sabia de tudo isso, mas eu não conseguia entender e traduzir numa prática, tá? E aí eu fui buscar, né, isso e encontrei os trilhos anatômicos do Thomas Myers, que para mim foi quando tudo fez sentido. Porque eu comecei a entender como essas conexões aconteciam no corpo, mas ao entender como essas conexões aconteciam no corpo, eu percebi também que eu precisava de um olhar diferente para o corpo. Que hoje, sinceramente, eu nem chamaria de avaliação postural, né? Eu acho que hoje a gente faz muito mais uma leitura do corpo do paciente. É uma leitura sem julgamento, é uma leitura para que a gente conheça mais sobre o paciente, é uma leitura para que a gente entenda as relações que aconteceram em razão dessas adaptações que eu falei para vocês. É uma leitura para que a gente aprenda, né, a olhar para o todo e a intervir não somente no local da lesão, como eu aprendi e fiz por muitos anos, mas uma vez que o corpo seja visto como uma estrutura de tensegridade, biotensegridade, como tá aí para vocês, né? Um entorse de tornozelo, exemplo que eu gosto de dar lá no pé, né? Pode gerar compensações nos segmentos acima e daqui a pouco o paciente ter uma dor na cervical em razão daquele entorse. Então é uma estrutura distribuidora de tensão que vai procurar se compensar até que um ponto, muitas vezes, muito distante de onde tudo começou, vai apresentar sintoma. Então eu preciso olhar para esse todo, né? Agir sobre o ponto sintomático, sim, mas também agir sobre o todo. Então isso é muito importante, tá? E foi aí que eu comecei a encontrar as minhas respostas e foi aí que eu comecei a ver o quanto eu perdia por não fazer a avaliação nos meus pacientes, o quanto eu deixava de ver dos meus pacientes quando, por exemplo, eu recebia, como eu postei essa semana, né, ali nos stories, um paciente com uma síndrome facetária na região lombar ou na região cervical, e aí eu simplesmente intervia no ponto doloroso sem olhar, né, o que estava acontecendo nessa estrutura, como eu trouxe aí. O que acontece lá nas facetas do meu paciente quando eu tenho uma pelve retrovertida e uma lombar retificada.
Então eu comecei a fazer esse tipo de correlações e a compreender, né, que ok, eu poderia intervir, melhorar a dor do paciente naquela região, mas o que é que estava acontecendo no todo desse paciente que estava levando a sobrecarga nessa região ao ponto dele desenvolver uma síndrome facetária? Então o meu olhar começou a ir mais longe. Eu comecei a ver mais longe, eu comecei a intervir mais longe. Então eu comecei a entender que eu precisava, na verdade, literalmente harmonizar esses cabos tensionais para que todo o sistema ficasse mais saudável. Faz sentido para vocês isso? Falem aí para mim. Uma outra questão muito importante, né? E por isso que a gente não nega a biomecânica, mas é diante de uma posição como essa, né? De coluna torácica e consequentemente a posição dos ombros, como é que fica a biomecânica desse complexo do ombro? Não dá, né, gente? Não dá para esse complexo do ombro funcionar a pleno vapor. Pode fazer uma tendinite, pode fazer uma síndrome do impacto, pode ao longo do tempo acontecer uma ruptura de supraespinhoso, coisas que a gente recebe no nosso consultório, diagnósticos que a gente recebe no consultório e que a gente trata, né? Trata sim, a gente ajuda o paciente, mas daqui a pouco ele pode voltar com alguma lesão em outro lugar, porque essa estrutura está comprometendo essa região, o complexo do ombro. Então hoje vai ser uma tendinite, amanhã vai ser uma bursite, depois vai ser uma ruptura do supra, né? Então a gente precisa intervir nesse todo. E como eu disse, não é deixar de lado tudo que a gente conhece sobre testes de função, mas é a gente agregar esse olhar para o todo, né? Com tudo isso que a gente conhece. A Renata falou assim, a coordenação motora fica totalmente alterada, gastando muita energia. Exatamente. Olha a energia para esse corpo. Olha a inteligência motora, né? Como é que fica isso? Agora eu estou nessa fissura de estudar sobre as inteligências. Depois eu quero falar mais sobre isso com vocês, tá? Muito bem, então é isso, gente. A gente precisa se ligar nisso, né? E eu comecei a ficar muito inquieta com esses diagnósticos, sabe? Eu disse, tá, mas da onde que veio isso? Comecei a entrar na fase do porquê, né? Mas por que essa pessoa teve esse tipo de lesão? E por quê? E por quê? Né? E aí comecei a investigar. Mas sabe uma coisa que aconteceu comigo? Né? Eu comecei a avaliar os pacientes, eu trouxe essa imagem, comecei a usar o posturógrafo. Comecei a usar o posturógrafo, foi meu primeiro passo para avaliar, né? Mas daí eu encontrei uma série de webinars do Thomas Myers sobre o body reading, que é como ele chama, leitura corporal, que eu acho que faz muito mais sentido a gente chamar de leitura corporal. Eu acho que essa mudança vai acontecer ao longo do tempo, mas ainda o termo avaliação postural é mais conhecido para nós. E eu comecei a fazer essas aulas dele, eram 4 aulas, era o único material que eu encontrei, né, que olhava realmente para a postura como um todo e fazia essas conexões com o que ele já, né, sabia que são os trilhos anatômicos. Então, eu fui aprendendo com ele como estabelecer essas relações entre as partes do corpo do paciente. Porque o que ele diz, né? O que eu aprendi, o que eu tenho praticado? Eu não estou buscando uma relação perfeita, né? Um corpo perfeito em todas as pessoas, mas é a melhor organização estrutural que eu consigo para aquela pessoa de acordo com a sua história. Então, faz pouco sentido eu procurar uma relação entre o corpo e a grade, que é o posturógrafo, entre o corpo e um fio de prumo. Faz muito mais sentido eu buscar as relações entre as partes do corpo. Porque se eu tiver uma coluna inclinada lateralmente, por exemplo, eu preciso me perguntar qual é a estrutura entre a caixa torácica e a pelve que leva, né, essa coluna a se inclinar para a direita ou para a esquerda. Então, eu já vou estabelecendo essa correlação, né? E não entre a pessoa e o chão, ou a pessoa e o posturógrafo. Então, eu comecei a avaliar diferente, comecei a olhar para essas partes do corpo, assim, né? Comecei a tirar, e eu usava aquele aplicativo, que eu não lembro o nome agora para dizer para vocês,
aquele aplicativo das gradezinhas, e depois começou a me confundir, gente, porque eu limpo tudo que tem ao redor e eu olho para a pessoa. Então começou a ficar bem interessante essa leitura, porque quanto mais a gente olha, mais hábil a gente vai se tornando em enxergar, tá? E foi a partir disso, então, que eu comecei a desenvolver uma forma de avaliar os pacientes ou de ler os pacientes. Aqui no Brasil eu não encontrei, então comecei a aprender com o Myers. Depois, gente, eu fui até lá conhecer o Myers, tirei fotinho, fiz o curso com ele, que foi muito bacana. Aprendi muito sobre esse olhar integral. E aí eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil e comecei a praticar nos meus pacientes. Então, eu e a minha equipe, a gente fez aí mais de 200 avaliações até a gente chegar num determinado modelo, né, de avaliação que fez sentido pra gente, pra nossa cultura, pra forma como a gente trabalha. E a gente começou a praticar e ver as diferenças dos resultados disso, tá? E isso depois, com o tempo, virou um curso que eu vou falando mais para vocês ao longo da semana e principalmente semana que vem, né? Virou um curso e a gente vai aí abrir essas inscrições para esse curso lá na semana que vem, que se chama o API, que é a Avaliação Postural Integrativa nos Trilhos Anatômicos, tá? Então, para vocês saberem que depois, lá no final da semana Físio 360, né, vai ter a abertura das inscrições, tá? Então, fui para lá aprender com o mestre, né? Fui beber da fonte, foi muito bacana. Foi, assim, contribuiu muito, né? Ele é um excelente professor, excelente mesmo. E a forma de ver, né? Eu não vi nenhuma pessoa vendo o corpo, ensinando como ele, tá? Então, tem muito do que ele me ensinou no meu método, na minha forma de fazer. Ó, a Bruna diz aí que ela fez o curso e mudou minha visão com meus pacientes. A gente não combinou, tá, gente? A gente não combinou. Muito bem. Vamos lá, que mais que nós temos aqui? Vou deixar o mestre, vai tirar um pouquinho. Mas, gente, uma coisa que eu me dei conta, que eu quero compartilhar com vocês, já compartilhei em outras lives, tá? Por que eu demorei para aprender isso, né? Por que eu demorei para girar essa chave, né? Primeiro, depois eu fui vendo, né? Fui vendo em mim medo e vergonha de dizer que eu não sabia fazer. Porque a gente sai da faculdade achando que a gente aprendeu lá, que a gente já deveria saber. Então, a primeira coisa que aconteceu dentro de mim foi eu assumir para mim mesma que eu não sabia fazer uma avaliação postural, porque a gente aprende na faculdade a olhar os pedaços, então a gente sabe avaliar a pelve, o pé, a gente sabe avaliar a cintura escapular, a posição da cabeça, mas a gente não consegue, no geral, tá? A maioria, entender como essas partes se relacionam umas com as outras, tá? E aí, quando a gente vai intervir, a gente começa a intervir no paciente Frankenstein, que nem eu digo, né? A gente vai lá e conserta uma parte, daí a gente vai lá e conserta outra, daí a gente vai lá e conserta outra. A gente tenta, né, gente? Mas, né, infelizmente, o que melhor funciona é a gente olhar para o todo e intervir nesse todo de uma forma que faça sentido para o paciente também, né? Não é do jeito, não é, vamos liberar e ativar todos os trilhos, então. Não, eu tenho que ler como esse corpo se organizou e eu tenho que estrategiar, né? Porque outras alterações já aconteceram de uma pelve retrovertida, por exemplo. E aí, se eu mexer só na pelve, não vai fazer sentido para o resto do corpo que já se organizou para aquela pelve. Por isso que eu tenho que olhar para o todo e intervir para o todo. Então, a primeira coisa é a gente, né, se dar conta de que está faltando uma parte, né? E se não estava lá, pelo menos agora, diante desse novo modelo de avaliação postural neuromiofacial, está faltando. Que é a gente integrar o todo, que não dá para olhar para os pedaços. Se a escápula está alada, o que levou essa escápula a estar alada? Né? Os membros superiores respondem ao que acontece geralmente na caixa torácica. Então, são coisas que a gente não levava tanto em consideração e que agora é imprescindível. Uma vez que eu tenha visto, então, que eu não sabia, né, a minha outra dor era com quem que eu vou aprender?
como eu disse para vocês, não tinha aqui no Brasil alguém que ensinasse desse jeito. Então, fui aprender com Thomas Myers. Foi um processo simplinho, facinho? Não, gente. Demandou bastante estudo, demandou bastante conhecimento, bastante prática, né? Assim, demandou bastante. Não é uma coisa simples, não. Né? É uma coisa que exige da gente, mas e que com certeza a gente devolve, né, um resultado diferente, um resultado mais abrangente, um resultado mais voltado para a saúde, ao invés de um resultado mais voltado para simplesmente resolver, né, pontos e queixas pontuais. Então é isso, sabe? É a gente, assim, aceitar que a gente precisa reaprender e aprender agora como olhar para esse corpo humano. E uma outra coisa muito importante que eu aprendi com ele lá foi a olhar os pontos positivos do paciente. Eu gosto muito de fazer uma prática com os alunos e a gente vai fazer lá na Semana Físio 360 essa prática também, que é a gente aprender a olhar esses pontos positivos, porque esses pontos positivos dos nossos pacientes, eles são recursos que vão nos ajudar nos nossos tratamentos. Então, isso é uma dica preciosa, assim, dá uma bugada na gente. Porque a tendência é a gente pegar uma foto de um paciente, por exemplo, e a gente só olha, né, a disfunção que está errada, a compensação. Mas experimentem, pratiquem isso. Peguem uma foto de um paciente de vocês e busquem pelos pontos positivos. E ainda mais, quando apresentarem a avaliação, e lá na Semana Físio 360 eu vou falar sobre isso, né, dar dicas e mostrar como fazer uma boa avaliação, também pedir para o paciente participar desse processo encontrando no seu corpo os seus pontos positivos. Porque nós mesmos e os pacientes, nós temos tendências a só olhar o que não está bom, né? Quando na verdade o que não está bom muitas vezes é uma parte muito pequena do todo que é o paciente. Então a gente se livra um pouco desses ideais de perfeição e eu gosto muito, né, de trazer isso para o paciente, que seja grato pela postura que você tem. Porque foi a melhor forma que o seu corpo encontrou diante da sua história, da sua dança pela vida, para manter a sua função, para te manter funcionando, para manter a tua vida. Então é bem legal trazer isso para o paciente, para que ele também saia de uma posição de julgamento, só do que está errado, né? E abrace o seu corpo. E passe aí a olhar para o corpo com as alterações do corpo como melhorias que ele pode fazer para gastar ainda menos energia, para se sentir mais disposto, para trabalhar na sua saúde como um todo. Tudo bem até aqui, gente? Então, para quem entrou depois, tá? Essa semana a gente vai ter a semana de lives com várias convidadas para falar sobre postura, para falar, né, continuar traçando esse paralelo aí entre o modelo biomecânico e o modelo neuromiofacial, falar da visão 360, dessa importância de olhar para o todo, né, da gente sair desse lugar de só tratar lá a tendinite, a hérnia de disco, que é outra questão, né? O que levou aquele segmento em específico naquela pessoa a desenvolver aquela alteração? É isso que essa visão 360 vai trazer. E aí a gente até pode partir daquele pontinho ali, mas como um ponto de referência que vai expandir a tua visão como um sol, né? Para tu enxergar efetivamente o todo. Tudo que está acontecendo naquele corpo. Ó, a Jaque que vai fazer a live comigo sobre a visão 360 no pós-operatório de coluna, porque ela tá lá na outra ponta, né? A Jaque tá lá onde já não tem mais jeito, né? E ela tá praticando no dia a dia dela essa visão 360, então, porque continua depois da cirurgia, né, Jaque? Não acaba ali. Muitas vezes começa antes da cirurgia, mas aí já não tem mais, né? E depois da cirurgia ela continua atuando, porque senão vai arrebentar em outras pontas. Então a Jaque vem fazendo um trabalho muito legal lá em São Paulo, no Instituto Paulistano, com essa visão. Seguimos, gente. E por que fazer isso, né? O que vocês acham, hein? Por que fazer a avaliação postural integrativa? Vou trazer alguns pontos aqui que eu separei para vocês, tá? Por que avaliar esse todo, então?
Primeiro, porque a partir disso a gente consegue, né, desenvolver estratégias mais abrangentes. Me veio um sol agora na cabeça, por isso que eu fiz porque me abriu um sol na frente. A gente consegue realmente, né, enxergar, assim como se a gente tivesse uma visão de raio-x a partir desse momento, né? A gente olha para o esqueleto do paciente, para a estrutura do paciente, que é uma coisa bem externa, né? Para a gente realmente saber sobre esse paciente, a gente consegue enxergar isso. Por que essa hérnia de disco está acontecendo aqui nesse segmento? Né? O que no todo está contribuindo para isso acontecer? O nosso foco a partir disso passa a ser a saúde integral e não a lesão, como eu falei para vocês. A gente usa a lesão, a dor, né, como um ponto de partida para a gente abranger o todo. A partir disso, as nossas soluções se tornam mais eficazes, eficientes e duradouras, né? Porque eu saio só de ficar botando o band-aid na enxaqueca, né? Como eu uso essa analogia hoje em dia, e a gente efetivamente vai lá ver o que é que está acontecendo, né? Em termos da parte bio, como eu falei para vocês, e a gente atua, né? De uma forma mais direta sobre isso mesmo. A gente enxerga, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe onde chegar a partir do momento que a gente faz isso, tá? A gente enxerga o todo. Aquela dor, né? Da gente estar diante do paciente, ter aquela urgência em fazer, porque parece que a gente está incomodando. Anota rapidinho, né, as partes isoladas, como eu falei para vocês, aquela dor, ela é curada no momento que a gente desenvolve essa visão, a nossa dor, né? A gente passa a entender que esse olhar, ele já é parte do tratamento, né? É como a construção, por exemplo, outra analogia que eu gosto, né? Eu vou construir uma casa. Eu não vou construir uma casa sem falar com um engenheiro e um arquiteto, né? Eu preciso entender esse terreno, eu preciso ter uma estratégia para construir isso. A mesma coisa com os nossos pacientes no corpo humano. Uma vez que eu entenda, uma vez que eu veja, eu sei, né, o que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que botar a mão, o que eu preciso incrementar mais, o que eu tenho de recursos nesse paciente que eu não preciso num primeiro momento intervir, né? Então é mais rápido, é mais eficiente o que eu vou fazer, tá? Então eu separei esses pontos sobre o porquê a gente fazer a avaliação, né? Então a gente, né, explora o padrão postural do paciente para a gente captar, né, os sinais de função e sinais de disfunção anatômica, fisiológica, psicossociais. É para isso que a gente usa o nosso olhar. E é uma coisa simples, não precisa de aplicativo, não precisa de nada, né? Eu uso tirar as fotos, eu vou falar mais sobre isso lá na Semana Físio 360. Eu vou tirar as fotos e vou olhar para essas fotos e a partir disso eu vou captar com os meus olhos esses sinais de função e de disfunção. Faz sentido até aqui? E aí, como é que a gente faz, né? Então, a partir disso, tudo que eu falei para vocês, né, a gente tem o último item da nossa live de hoje, que é a gente transforma o mito que é a avaliação postural, né, em uma prática. Como é que eu faço isso, então? Ó, já que falou ali, deixa eu aproveitar e ler aqui o que ela disse antes de entrar no nosso último tópico. Está na hora de sermos resolutivos com a humanidade. Esses valores a API consegue dar a quem aplica. Exatamente. Obrigada, Jaque. É isso, sabe? É a gente ser resolutivo. E isso para o paciente que está em sofrimento não tem preço. Não tem preço, tá? O paciente investe nisso no momento que a gente aprende a se comunicar bem, que a gente aprende a explicar para ele a riqueza que é isso, o quanto a gente vai aprender sobre ele quando a gente faz isso. E isso é uma coisa que a gente vai falar lá na Semana Físio 360 e a gente vai falar ao longo dessa semana também. É importante que a gente desenvolva o hábito, para quem não tem, de cobrar pela sua avaliação. Porque nenhum engenheiro
nenhum arquiteto faz avaliação de terreno para construção sem cobrar. Por que a gente faz? Já pararam para se perguntar sobre isso? Eu não cobrei avaliação por muitos anos. Eu comecei a cobrar pela avaliação em 2000, eu sou formada há 23 anos, tá? Em 2017, 2018. Mas sabe por que eu comecei a cobrar? Porque eu fui lá aprender a fazer. Porque no fundo, como eu não assumia que eu não sabia, porque eu achava que eu tinha que saber, e aí eu não fazia do jeito que eu sabia que precisava fazer, aí eu também não cobrava. Entende? Então, às vezes a gente tem que escarafunchar, que é um termo que a gente usa aqui no Sul, dentro da gente, se fazer as perguntas, por que eu não cobro pela minha avaliação? Se ela é fundamental, imprescindível para eu fazer um bom diagnóstico e desenvolvimento de um tratamento de um paciente. Por que eu não faço isso? Deixo vocês com essa reflexão aí, para a gente conversar mais ao longo da semana. Olha só, então o último item da nossa live de hoje é transformando o mito em prática. Tá? Então, como é que a gente vai transformar esse mito, né, em uma prática? Primeira coisa, a gente precisa ter um roteiro para isso, tá? E isso eu vou falar bastante lá na Semana Física 360, tá? O que tem dentro desse roteiro aí, ó, papel e caneta? Primeira coisa, eu vou ler a geometria do esqueleto do paciente, eu vou olhar para o paciente sem buscar relações de causa e efeito. As respostas dentro do conceito, dentro do modelo postural neuromiofacial, são alineares. Eu não tenho como prever, né, se o pé está inclinado medialmente, que joelho vai estar valgo, por exemplo. Tá? Eu não tenho como prever, eu tenho que aprender a olhar para o paciente, como é que esse corpo se estruturou. Tá? Então, eu tenho que ler o paciente sem julgamento e sem buscar relações de causa e efeito e de uma forma organizada, porque não adianta eu olhar o pé, daqui a pouco o meu olho tá lá na escápula, daqui a pouco o meu olho tá lá na cabeça e eu não consigo conectar tudo isso, tá? E isso a gente vai ver na semana 360 também, como conectar, fazer esse olhar e como conectar isso com os trilhos anatômicos e depois como conectar tudo isso com a queixa e a história do paciente, tá? Ó, Jaque, se livrar dessa busca de causa e efeito é libertador. Exatamente. O que tu tem que fazer é olhar só. E no fim acaba sendo simples, porque o que parece, meu Deus, é um mundo de coisa, como é que eu vou saber disso? Né? Você só precisa dos seus olhos, esse roteiro e de treino. Só. Olha só, depois que tu olhar, que tu lê a geometria, tu vai identificar os tecidos moles. A pergunta que tu vai te fazer é: qual é a via miofacial que está gerando ou contribuindo para essa alteração que eu estou enxergando, tá? Depois, tu vai, número 3, fiquei travada no 2 aqui. Depois, tu vai correlacionar a queixa do paciente com a história dele. Ou seja, tu vai fazer uma história de integração, com todos os elementos que ele te trouxe, mais o que tu viu. E é como se tu fosse dar uma explicação para o próprio paciente do que é que está acontecendo no corpo que está gerando essa disfunção, esse sintoma. Depois, gente, lá no final é que a gente vai desenvolver as nossas estratégias. Porque como é que eu vou fazer estratégia para algo que eu não estou vendo? Né? Uma estratégia global. Então, eu posso fazer estratégia depois disso para uma sessão, para 5 sessões, para 10 sessões. E por último, mas não menos importante, você vai reavaliar o seu paciente. Terá coragem de reavaliar o seu paciente a cada sessão, a cada 5 sessões, a cada 10 sessões, tá? Eu às vezes faço a cada 5, às vezes eu faço lá na 9ª, eu reavalio com foto de novo para ver. Olha aqui, vamos ver o que aconteceu aqui, né? Com o que a gente fez, com a tua parte, com a minha parte, o que aconteceu nesse corpo. Porque a gente só vai poder recalcular a rota ou até mesmo focar em pontos que estão mais resistentes à modificação se eu reavaliar, se eu olhar. Né? Então, teve uma semana que eu reavaliei 2 pacientes e eu esperava resultados diferentes. Né? Então, esse momento de reavaliar é o momento em que eu vou me reavaliar enquanto estrategista, né, para a solução, resolução dessa questão toda, seja lá qual for.
E eu também vou trazer a responsabilidade do meu paciente, né? Você está fazendo as práticas, né? Com qual regularidade? Você está indo na psicóloga, você está indo na Nutri, você está tomando água, como é que está a qualidade do teu sono, a higiene do teu sono, né? Todos os aspectos que abrangem o tratamento, seja lá qual foi o que você determinou a partir do momento que você fez a sua estratégia. Então, isso tem que ser checado junto com o paciente, não para cobrar o paciente, mas, né, vocês dois olham para o que aconteceu e vocês dois buscam entender, né, o que não aconteceu, em termos de melhora, principalmente, e aí, a partir disso, como é que vocês vão fazer, né, e se o paciente realmente tem o estado desejado de resolver, então, como é que vocês juntos vão, né, buscar um resultado melhor. Então, reavaliar é muito importante. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, logo que eu comecei a fazer isso, foi bastante difícil. Eu tinha medo. Eu tinha medo de olhar nas fotos e não ter melhorado, não ter modificado ou ter modificado pouco, né? Medo e vergonha. E aí, se não melhorou, o que eu vou fazer? O que eu vou dizer para esse paciente? E aí, como eu estava decidida a praticar isso, eu comecei a reavaliar e eu comecei a me surpreender muito com os meus próprios resultados. Então, isso é muito bacana também. E quando não funcionava, eu comecei, né, a ressignificar isso como uma oportunidade. Então, tanto para mim quanto para o meu paciente fazermos diferente. Então, é isso, gente. Se a gente não olha, né, a gente não sabe. Se a gente não tira foto, se a gente não tem uma referência de onde a gente está, para onde a gente quer ir, a gente não sabe. O paciente não sabe, o paciente perde essa referência e a gente também. Então, a gente tem que ter as imagens do paciente, vídeos eu faço também, porque eu também avalio o paciente em movimento, para que eu possa mostrar para esse paciente a evolução dele, né? Então, eu acredito que sobre isso, né, seja isso, como eu sempre falo, né, sobre isso seja isso, e convide também um colega, gente. Pense num colega aí que você gosta muito e que, se você gostou do que viu aqui, né, você deseje que ele também ou ela, né, conheça sobre isso e convide para vir. Tá? Como eu disse, né, o objetivo é a gente se unir conhecimento para a gente fazer entregas, né, cada vez melhores e transformar, sim, sermos um agente de transformação da vida dos nossos pacientes, que a gente sabe bem como eles chegam até nós, já muitas vezes desesperançosos, né, e a gente traz a esperança para o paciente novamente. Isso é muito importante, isso é um passo muito importante. Muito bem, eu acho que foi tudo. Boa noite, gente. Vou fechar aqui. Até amanhã.